O advogado pode executar os seus honorários de sucumbência na mesma ação judicial em que esteja tramitando a execução da indenização do seu cliente? Sou advogado, ajuizei uma ação de reparação de danos, ganhei lá a indenização. O meu cliente ganhou a indenização e está executando. Além da indenização, foram fixados honorários. Vamos imaginar, a indenização foi de R$10.000, os honorários de sucumbência, aqueles pagos pela parte contrária, são de 20%. Então, 10.000 de indenização, 2.000 de honorários de sucumbência. Eu posso fazer uma única ação cobrando tanto a indenização como os honorários de sucumbência? Essa é uma pergunta de uma querida inscrita aqui do canal Saiba Direito. Meu nome é Guilherme Colim, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, comente, curta, compartilhe e não pule as propagandas. O vídeo de hoje é um pouco mais longo, mas eu recomendo e peço que assista até o final, porque eu trago informações e dicas realmente importantes, tanto para o advogado, como para as pessoas que são clientes de algum advogado, para evitar constrangimentos. Mas vamos lá. Vamos ler a pergunta da nossa inscrita aqui. No cumprimento de sentença, posso pedir o que foi decidido na sentença para o cliente e também os honorários de sucumbência arbitrados pelo juízo na sentença, tudo em nome do cliente? Esta é a pergunta. Bom, primeira coisa, você pode. Tá? Estou dando a resposta aqui no início, mas não interrompa o vídeo. Assista até o final, porque eu trago informações importantes. Você pode. Você não é obrigado a fazer isso. Você, advogado, não é obrigado a fazer isso. Você pode fazer isso e isso pode trazer vantagens e desvantagens. Mas, infelizmente, nem sempre o judiciário respeita o texto da lei. Vamos ver o que diz a lei sobre este assunto. O que diz o texto legal? Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Olha só, o texto legal fala que os honorários pertencem ao advogado e que o advogado pode, normalmente, quando o legislador deseja dizer que alguém é obrigado a fazer algo, ele usa o verbo dever. Se o legislador quisesse que o advogado fosse obrigado a ajuizar a ação de execução em seu nome, o texto legal não teria sido escrito desta maneira. O legislador teria escrito que o advogado deve, mas não. O legislador escreveu que o advogado pode executar em seu nome. E então cabe ao advogado avaliar o que é mais conveniente para ele. Isso é o que diz o texto legal. O problema, pessoal, o grande problema aqui que nós temos é esse aqui, ó. É que muitas vezes o judiciário simplesmente não reconhece, como eu acabei de falar. Estou aqui agora colocando uma decisão judicial que foi favorável num processo no qual eu fui parte. Eu enfrentei esse problema várias vezes, em que eu fui executar os honorários em nome do meu cliente, eu fui executar os meus honorários em nome do meu cliente, e o juiz mandou que fosse incluído no polo ativo, ou seja, fosse incluído como autor da ação de execução, o advogado, que eu me incluísse. E eu não queria incluir por questões de conveniência e estratégia processual. Recorri. Até o momento, meu índice de sucesso nos recursos tem sido muito alto. Falo aqui de Porto Alegre e nunca enfrentei, embora eu tenha ações em vários estados do país, nunca enfrentei essa discussão em outros estados. Esta decisão que estou passando aqui, ela é longa, então lerei apenas a parte que diz respeito ao que nós estamos aqui debatendo.
Item 2 do julgado. É sediço, sediço significa que é sabido por todos, tá? É sediço que a parte e o procurador possuem legitimidade concorrente para postular os honorários de sucumbência, a teor do disposto da Lei 8.906, de 94, que eu acabei de ler, revelando-se desnecessária a inclusão do causídico no polo ativo da demanda. Se você não for advogado, eu estou traduzindo. Causídico é o advogado, então revelando-se desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo da demanda, ou seja, no processo. Né? O advogado não precisa ser incluído no processo, conforme foi decidido aqui pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Essa é uma das várias decisões judiciais sobre este tema. Só que temos um detalhe. Então, aí existe uma outra questão que envolve quando o cliente, quando a parte tem o benefício da assistência judiciária gratuita. Nós temos aqui uma outra decisão também do Rio Grande do Sul e foi enfrentado o aproveitamento do benefício da JG. Neste caso aqui, a pessoa, o cliente entrou com uma ação judicial, contratou um advogado, entrou com uma ação judicial e pediu assistência judiciária gratuita para não pagar custas nem honorários de sucumbência caso perdesse a ação. E ganhou, porque ela demonstrou lá os requisitos legais. O processo tramitou, foi julgado procedente e o advogado foi ajuizar a ação judicial para cobrar tanto a indenização como também os seus honorários de sucumbência. E aí veio o juiz de origem, o juiz de primeiro grau, dizendo que a JG não aproveita ao advogado, querendo que o advogado pagasse as custas. O que o Tribunal de Justiça decidiu? Vamos ver. Agravo de instrumento, negócio jurídico bancário, ação revisional em face de cumprimento de sentença, honorários sucumbenciais, possibilidade de execução pela parte. Ou seja, a sucumbência foi executada pela própria parte. O seu fulano de tal, era o nome do seu fulano de tal na ação de execução de honorários. Legitimidade concorrente, assistência judiciária gratuita, deferida no processo de conhecimento, extensão à fase de cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários. Neste outro processo aqui também, o advogado executou seus honorários em nome do cliente e, ao executar em nome do cliente, ele pediu para manter o benefício da assistência judiciária gratuita que ele havia ganhado lá atrás por conta dos requisitos que o cliente havia atendido. Obteve uma decisão desfavorável no primeiro grau, mas obteve sucesso no segundo grau. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? O que eu quero dizer para você, advogado? Direito não tem a menor dúvida que você tem, mas não tem sido tão tranquilinho assim o reconhecimento desse direito, pelo menos no primeiro grau, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Eu reconheço que muitas vezes é mais fácil, é mais tranquilo tolerar uma injustiça, o inconveniente de uma injustiça, do que brigar pelo justo. Às vezes, o processo de execução fica trancado enquanto se discute o recurso de segundo grau. Ele fica trancado, fica parado lá durante vários meses. E isso pode ser muito chato, eu entendo isso. Mas eu lhe peço, se possível, não tolere isso, colega advogado. Não tolere isso. Vamos fortalecer a jurisprudência que respeita os direitos, não do advogado, mas da sociedade. Então, nestas situações, o que eu faço? Eu recorro e azar. O processo atrasará vários meses. Azar. Não tem problema. Eu discuto igual por uma questão que eu reputo como ética. Não cabe ao juiz se meter nas decisões estratégicas que cabe ao advogado, pessoal. Como eu falei, existem vantagens e desvantagens. Qual é a vantagem de você executar os honorários em nome do seu cliente?
A assistência judiciária gratuita é uma dessas vantagens, quando o seu cliente tiver assistência judiciária gratuita. Quando você estiver executando a indenização mais os honorários, qual é a vantagem? A vantagem é a economia processual. Em vez de você cuidar de um processo, em vez de você cuidar de 2 processos, você cuida de apenas um. E aí, olha só que coisa doida. Não seria interessante para o próprio Poder Judiciário resolver 2 assuntos em um único processo? Para mim parece que seria óbvio. Se eu fosse juiz, eu gostaria de enfrentar em um processo, de julgar um processo para discutir a execução da indenização mais a execução dos honorários. Mas qual é a desvantagem disso? E aí depende muito das circunstâncias do caso concreto. Qual é a desvantagem para o advogado executar junto com o cliente os honorários? Dependendo da relação que você tem com o seu cliente, isso pode gerar mal entendido. Você ganhou uma indenização de 10 mil, mas tramita uma ação de execução de 12 mil. Você contratou honorários contratuais de 20% ou de 30% sobre a indenização. Então, o seu cliente receberá 10 mil reais, mas desses 10 ele precisa lhe pagar 30%, digamos. Então, a indenização é 10, mas são 7 para ele e 3 para você. Mas você ainda receberá mais os 10 ou 20% da sucumbência, e o valor total da execução é 12 mil reais. E aí aquele cliente que contratou 30% de honorários com você, muitas vezes ele tem dificuldade de entender que honorários de sucumbência é uma coisa, honorários contratuais é outra coisa, e a indenização é outra coisa. Muitas vezes esse cliente tem dificuldade de entender que ele tem 10 mil reais apenas para receber, e desses 10 ele pagará os honorários, e que os outros 2 são apenas do advogado. E às vezes você, advogado, faz esta execução acumulada e por alguma razão qualquer você se depara com uma polêmica, uma discussão chata com o seu cliente. Se você for cliente, preste atenção no que eu estou falando e evite esta discussão chata. Outra desvantagem em relação aos honorários de sucumbência serem executados junto com a indenização. Honorários de sucumbência têm natureza privilegiada na execução. Se você olhar lá o artigo 833 do Código de Processo Civil, ali menciona que não se aplica a regra da impenhorabilidade para os créditos de natureza alimentar. Isso é uma outra discussão, a jurisprudência, para variar, não é pacífica, mas honorários têm natureza alimentar, o texto legal diz que não se aplica a impenhorabilidade para execução de verbas com natureza alimentar. E aí você tem uma execução de uma indenização comum, um acidente de trânsito, e o devedor não tem bens penhoráveis o suficiente. Se você estiver executando apenas os honorários de sucumbência, em seu próprio nome, será mais fácil você discutir a impenhorabilidade, ou melhor, a penhorabilidade daquele bem dele por conta da natureza alimentar dos seus honorários. Se você estiver executando a indenização mais os honorários, esta discussão não será tão clara nem para o seu cliente e nem para o juiz. E quando o devedor não tem bens o suficiente, você é credor o seu cliente ganhou uma indenização de 10 mil reais, tem mais 2 mil reais de honorários de sucumbência. E aí, então, a execução toda tramita em 12 mil reais. Mas você só conseguiu penhorar 6 mil da conta do devedor. A solução é clara aos meus olhos, pelo menos é assim que eu trato com os meus clientes e eu explico antes, inclusive. A gente faz uma regra de 3. Se eu sou credor de 2 mil de honorários de sucumbência e o meu cliente é credor de 10 mil de indenização, sobre os quais eu tenho os meus honorários contratuais, e caso nós consigamos encontrar apenas 6 mil, estou usando números inteiros para facilitar, apenas 6 mil de bens penhoráveis, o que se faz?
os 20% de sucumbência continuam sendo 20% de sucumbência de honorários. Dos 6 mil, então, R$ 1.000 são honorários de sucumbência. Dos 5 mil que sobraram é indenização. E aquela indenização sofrerá a incidência dos honorários contratuais nos mesmos moldes. Isso eu deixo muito claro com o meu cliente antes. Mas eu tenho o direito e a opção de, se entender mais conveniente, fazer de outra forma. E aí caberá ao profissional avaliar o que é mais eficiente, o que é mais conveniente para ambos, para ele e para o cliente dele. Pessoal, esse vídeo já está bastante longo aqui, já são 16 minutos. Agradeço a quem assistiu até aqui e insisto com o meu pedido de que você compartilhe estas informações. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.